Uma boa tarde a todos. Dando sequência à nossa pauta sobre o projeto Diga Não à Violência, hoje vamos falar com a doutora Jaqueline, que é psicóloga do CREAS, Proteção Especial de Alta Complexidade. Ela vai explicar melhor a diferença entre abuso sexual e exploração sexual. Vai falar também onde ocorre com maior frequência esses abusos. E também vai falar sobre a violência sexual em tempos de pandemia. Eu sou a Jaqueline Takada, eu sou psicóloga, eu trabalho aqui no órgão público há 15 anos na Prefeitura Municipal de Aripuanã. Então, o que é realmente considerado o abuso sexual? Diferentemente do que todas as pessoas, a maioria das pessoas pensam, né, que abuso sexual somente é a penetração, né, na mulher, o abuso sexual não é apenas isso. Abuso sexual em crianças e adolescentes é toda a ação onde uma pessoa adulta ou um outro adolescente busca obter prazer, gratificação através do corpo de uma criança ou de um adolescente. O abuso não ocorre somente através de um ato sexual consumado, ou seja, como eu estava dizendo antes, da penetração. Abuso sexual é todo e qualquer ato que envolve o adulto olhar para uma criança nua para obter prazer, olhar pela fresta, no buraco da fechadura, ficar olhando a criança ou adolescente se trocar, ou até mesmo pedir para duas crianças ficarem nuas, acariciando uma o corpo da outra, o adulto vendo ou filmando. Isso também é abuso sexual. Mesmo que o adulto não toque nas partes íntimas, mesmo que ele só fique olhando, ele está obtendo prazer, gratificação com isso. Então é considerado abuso. Também é considerado abuso sexual tocar nas partes íntimas da criança. Quando é menina, tocar nos seios, tocar no bumbum, tocar na barriga, tocar mesmo ali, né? Na vagina, nas partes íntimas. No menino, né, tocar no bumbum, tocar nos órgãos genitais do menino, até mesmo fazer carícias no corpo, na perna, né? Então assim, dá para sentir quando é um carinho e quando é uma carícia para obter prazer, para obter gratificação, com segundas intenções. Vamos falar no popular, né? Então assim, até mesmo falar palavras obscenas para a criança, né? Você é muito gostosa, ou você tem umas pernas muito grossas, um bumbum muito gostoso, muito bonito. Todas essas palavras, e até mesmo ficar incitando a criança sobre a questão das partes do corpo dela, dizendo ser bonita ou dizendo ser ela apetitosa, isso é abuso sexual. Compreendam vocês. Então, doutora Jaqueline, e o que é considerado exploração sexual? Porque é diferente, o abuso sexual é diferente de exploração sexual. A senhora explica melhor pra gente isso? Sim, é diferente. A exploração sexual é a comercialização do corpo dessa criança ou desse adolescente com fins lucrativos, financeiros, ou para obter certos favores, né? Então uma criança ou uma adolescente, onde ali a sua própria mãe, muitas vezes, ou às vezes uma pessoa próxima, que convence essa criança de alguma outra forma, ludibrie ela e acaba realizando, né, pactos, compromissos com pessoas estranhas e acaba entregando essa criança ali para que o adulto, essa pessoa estranha, possa ou até mesmo passar a mão no corpo da criança, ficar olhando a criança nua, acariciando a criança, ou até mesmo tendo o ato consumado sexual, né? Então, com fins de
lucrativos. Muitas vezes pais muito pobres, eles acabam permitindo isso em troca de alimento, né, dando o seu filho para outra pessoa que vai somente acariciar, que é um abuso sexual, ou muitas vezes vai ficar olhando essa criança nua, que também é abuso sexual, ou vai filmar essa criança junto com outra criança para depois ficar assistindo, o que é também um abuso sexual. Então ele paga, né? Ele pode pagar com favores, ele pode pagar com dinheiro, ele pode pagar com alimentos, ele pode pagar com presentes. Muitas crianças a gente vê assim, de repente aparecem com celulares em casa, de repente aparecem na escola assim com lanches caros que normalmente ela não teria condições de comprar, né? E os professores muitas vezes desconfiam, né? De onde essa criança está conseguindo comprar esses lanches, refrigerante, coisas caras, né? Todos os dias. Nós já tivemos aqui em Aripuanã casos assim, né? Inclusive deflagrado pela própria escola, onde ali os professores verificaram que uma criança muito pobre mesmo, de extrema baixa renda, vinha para a escola com lanches assim, que custariam assim caro, né? E todos os dias ela vinha com esses lanches, aparecia sempre com dinheiro para comprar merenda. E as professoras acharam estranho, foram perguntar para a mãe, né? Essa mãe, ela meio que se esquivou e daí ficou então subentendido que essa mãe estaria sabendo desses favores, dessa exploração sexual e era conivente com isso, e até porque daí essa criança também levava esse alimento, esse dinheiro para dentro de casa. Isso aconteceu aqui há muito tempo atrás, então, de forma que há uns 3 anos atrás aproximadamente, não, 4 anos atrás aproximadamente, tivemos contato com essa criança, que depois já se tornou uma mocinha, né, adolescente. E ela tinha muitas sequelas com relação a isso. É uma criança, assim, uma adolescente extremamente depressiva, com tentativas de suicídio, com automutilação, né? Por conta desse passado onde ela foi agredida na sua intimidade, foi violada, né? Teve que fazer coisas das quais não queria fazer. Então essas são muitas das sequelas que ocorrem, tanto na questão do abuso sexual, quanto na questão da exploração sexual infanto-juvenil. Isso é preocupante, né, doutora? Então, qual é a maior incidência de casos de abuso sexual com crianças e adolescentes e onde ocorre, doutora? Então, nós temos aí, né, as divisões de casos de abuso. Nós podemos falar dos casos extrafamiliares, que acontecem fora de casa, né? E os casos intrafamiliares, que acontecem dentro de casa, né? E quem seriam essas pessoas que estariam cometendo esse abuso ou até mesmo essa exploração dessa criança? Os próprios responsáveis, né? Mãe, inclusive, né? Existem casos de mulheres que abusam de meninos, né? Pai, né, próprio pai, daí seria um caso incestuoso, até mesmo padrasto. Quando é o padrasto que abusa sexualmente, é também considerado um caso incestuoso, assim como o avô, o tio, o irmão, o primo, são todos casos incestuosos, certo? E normalmente essas pessoas, mais adiante nessas nossas conversas sobre a não violência, né, sobre as violências psicológicas e sexuais, nós vamos estar falando, né, a Fabíola, psicóloga do CRAS, vai estar falando sobre o perfil do abusador. Essa não é a minha tarefa hoje, né? Mas, assim, esses abusadores, eles se aproveitam, né, da possibilidade de estar mais perto daquela criança, de ter acesso a ela com maior facilidade, de passar mais tempo com ela em casa, né? Porque às vezes a mãe confia naquela pessoa cegamente, confia muito, porque a pessoa normalmente ela não tem uma cara de malvado, ela não tem assim um semblante de pessoa do mal. Normalmente são pessoas queridas na sociedade, simpáticas, pessoas que você olha para ela e diz, ai, que boa pessoa, que bom homem, né? Tão bonzinho, olha como ele ajuda. Mas assim, a perversão está contida lá no interior dele, né? Só ele mesmo sabe, e aquela criança que está passando por isso é quem vai ter ciência de que essa pessoa
tem um problema aí de ordem sexual. Então, ocorre muito isso com os padrastos, como eu já disse, né? Reiterando, com os pais, com os avós, com os irmãos, com os primos, que chamamos de violência intrafamiliar incestuosa, certo? E essa violência, ela traz muitas sequelas para as crianças, né? Então, assim, agora em tempos de pandemia, né, já adiantando sobre isso, a maior incidência de ocorrer, porque as crianças ficam mais dentro de casa, né? Elas ficam mais em suas casas, vão menos para a escola, o que dá também menos chance delas estarem falando com suas coleguinhas sobre as suas lamentações, sobre os seus problemas. Os professores acabam diagnosticando menos, a gente acaba demorando mais tempo para descobrir isso, né? Algumas crianças têm mais liberdade para falar com suas mães. Algumas mães acreditam nos seus filhos quando eles falam, outras crianças não sentem a vontade, não têm liberdade para falar, porque sabem que se falar a mãe não vai acreditar. E em muitos casos as mães não acreditam, né? Infelizmente é uma triste notícia que eu devo passar aqui, né, aos rádio ouvintes e telespectadores, que muitas mães, elas apoiam o abusador, no sentido de que elas não conseguem acreditar que às vezes aquele companheiro tão bom para ela, que mantém a casa, possa estar ali cometendo esse crime, né, essa violência com o seu filho, com a sua filha, né? E elas não conseguem, a fase que a gente chama da negação, né? Não conseguem acreditar, elas preferem achar que a criança está indo por maus caminhos, que a criança está tendo más influências, que a criança está querendo sair e namorar, e daí para arrumar um pretexto a criança diz, né, que o padrasto passou a mão nela, né? Então, assim, mães, né, um aviso que eu, para finalizar, gostaria de estar deixando a vocês. Acreditem nas suas filhas, nos seus filhos. Fiquem do lado deles, porque eles são a sua família de fato, né? São o seu sangue, tem em si o seu DNA. O seu companheiro, ele é um companheiro, ele pode estar com você hoje, mas amanhã ele pode não estar, certo? O seu filho é para sempre, né? Não existe assim ex-filho, pode existir ex-marido, né? Ex-companheiro, mas não existe ex-filho. Apoiem seus filhos, ouçam com cuidado, né? Não dirijam a eles palavras ofensivas, tipo assim, você se ofereceu, você é muito atirada, você é muito assanhada. Não dirija esse tipo de palavras, porque isso ofende muito a criança. Ela se fecha e isso pode trazer sequelas gravíssimas para o futuro dessa criança. Quero deixar para vocês os números para vocês fazerem denúncias. Caso você saiba de alguma criança, adolescente ou adolescente que esteja passando por um tipo de violência, seja ela violência física, violência psicológica e sexual, você pode ligar para o Conselho Tutelar. O número fixo deles é o 3565-2970, atende em horário comercial, né? O número de plantão deles é o 98413-0247, né? O número da Polícia Civil é o 3565-1433, né? Também tem o 3565-2727. O da Polícia Militar é o 190, ou também você pode ligar 3565-1450. E para canais de denúncia anônimo relacionado à criança e ao adolescente, você pode discar 100. Simplesmente disca lá 100. E aí você vai falar, você não precisa se identificar, é anônimo, e você tem que deixar, logicamente, o endereço, o nome da pessoa que está sofrendo abuso, né? E o endereço para que as pessoas possam estar indo até essa residência e fazer ali uma avaliação, tá ok? Um grande abraço a todos vocês, e vamos juntos nessa luta, porque todos juntos somos mais fortes.